Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero que você ouça esse louvor, que o Espírito Santo já vai preparando o seu coração. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Oh, aleluia. Vida em cada coração. Arde em mim o amor de Jesus. Esse amor tomou conta de mim. Ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Arde em mim o amor de Jesus. Esse amor tomou conta de mim. Ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Por onde eu for levarei esse amor. Vou estender minha mão. Eu fui chamado para abençoar. Eis-me aqui, Senhor. Santo, oh Espírito Santo, começa a encher o nosso coração. Deus, nós queremos nos importar com aquele que não ouviu o teu nome, Senhor. Nós queremos ir aonde ninguém ainda for. Pai, nós queremos orar pelos filhos sem pai, pelos perdidos, pelos feridos, pelos carentes de amor, Senhor. Oh Espírito Santo, nós clamamos pelos povos. Enche-nos de ti, Senhor. Faz-nos uma voz nesta geração. Faz da igreja uma voz profética, Senhor. Faz da igreja nesses dias uma voz profética, em nome do Senhor Jesus. Arde em mim, oh, aleluia, Senhor. Arde em nós, Senhor. Esse amor toma conta de nós, Senhor. Ele me fez entender que é melhor dar do que... Por onde eu for, levarei esse amor. Vou estender minha mão. Eu fui chamado para abençoar. Eis-me aqui, Senhor. Eu me importo. Choro pelos filhos sem pai, dos perdidos, feridos, carente de amor. Eu me importo.
Santo. Oh Espírito Santo, que possa arder em nós, Senhor, essa chama do ir de levar a palavra a cada pessoa, Senhor, aqueles que estão do nosso lado direito, esquerdo, da frente, atrás. Que arde em nós, Senhor, que arde em nós. Espírito Santo, que nesta noite a chama que se apagou, oh Deus, a caminhada com o Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, acende, oh Deus, acende, acende, acende. Oh Deus, que a palavra do Senhor possa ser viva, eficaz, nos transforma e nos leva, Senhor, nos leva. Oh Deus, queremos nos importar com o aflito, oh Deus, com o contrito, com o abatido, com aquele que não tem força, com aquele que não tem mais esperança, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Podia acender a luz? Glória a Deus, glória a Deus. Esse cântico é lindo, né, queridos? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Essa parábola, queridos, é muito conhecida, né? Tem creche no nome do Bom Samaritano, tem hospital Bom Samaritano, né? Eu acho que é mundialmente conhecido, né? Em todas as nações, quase todas, esse trecho do Bom Samaritano. E nós estamos nessa campanha, né? E eu comecei a orar, pedindo para Deus me dar uma palavra, né? Para você que está aqui, para você que está em casa, que está nos assistindo, né, queridos? Com quem você tem se importado? O que realmente é importante para você? Eu queria que você pensasse. O que é importante para você? Querido, nós gastamos tempo com o nosso trabalho, nós gastamos tempo com a nossa família, né, nós gastamos tempo, às vezes, né, com os nossos interesses, com as nossas, né, às vezes com uma viagem, tudo isso é lícito, ótimo, maravilhoso. Mas eu quero que o Espírito Santo nos me desafie você, que realmente nós possamos nos importar, como diz essa música. Eu me importo, Senhor, com aquele que nunca ouviu falar da Tua palavra, né, com aquele aflito de coração. Queridos, as pessoas estão sem esperança. As pessoas estão precisando de uma palavra, de um olhar, né, de uma mão estendida. E que o Espírito Santo nos desperte nessa noite, né, queridos, para que a gente possa ir e levar. Né, às vezes você não vai lá para a África como a pastora Ana Maria foi, mas a África é o seu vizinho, é o seu parente, é na sua casa, é seu filho, é um tio, é uma tia, é lá no seu trabalho, aquele chefe que muitas vezes, né, a gente fala mal, é aquela pessoa que está precisando, né, de uma mão, né, querido, de um conselho, de uma oração. Eu fui buscar a minha história, né, e eu sei que na fazenda onde era toda a minha família, tinha um homem cristão, e que ele não sabia dirigir, o meu pai levava ele da fazenda para Itajubá, para ele ir aos cultos. E eu creio que esse homem orou pela minha família, né? Eu nem era nascida, mas meu pai contava essa história. E depois a gente se converteu. Querida, nós temos que orar. Semana de santificação, essa semana foi maravilhoso. Tudo pelo Zoom, né? Você levanta da cama de pijama lá e já vai para a oração. Que maravilha, podemos orar. Né? Orar por aqueles 3 nomes. Orar por alguém necessitado. Para que arde, né? Essa música fala, arde em meu coração. O que o seu coração tem ardido nesses dias, querido? Né? A gente fica na redoma, né? Eu estou preocupado com isso, com aquilo. E quando eu estou falando isso, gente, eu estou me incluindo também. Porque quando a gente traz uma palavra, Deus fala primeiro com a gente. E eu falei, Deus, arde em meu coração, né, para levar a Tua palavra para aquele que nunca ouviu, para aquele que está nesse momento, querido, milhares de pessoas pensando em suicídio, milhares de pessoas pulando de janela, se enforcando, tomando remédio, ou pensando, ou planejando, famílias se destruindo, né? Você ouve um pouquinho do jornal, é uma coisa, né? Então nós, a igreja não é vinde,
né? O vinde é para quem está cansado e sobrecarregados, e Deus vai aliviar. Mas o ide é para fora. Então, com que a gente tem se portado, né? E eu fui ver o que falava no dicionário. Ele fala que é trazer para si, é se envolver. Não tem jeito de nós servirmos a Deus se nós não nos envolvemos por aquilo que a palavra nos ordena. Querido, a Bíblia tem princípios, e esses princípios é bênção para mim e para você. Quando eu falo de Jesus para alguém, aquilo é bênção para mim e é bênção para você. Né? Então, quando você está ajudando alguém, né, você está tirando foco de você mesmo e focando a necessidade do outro. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da sua vida. Quando você se importa com o perdido, né, que é aquela pessoa próxima, Deus vai fazendo algo na sua família. Deus vai transformando a sua família. Mas o nosso foco muitas vezes está em nós, né? Então nós vamos aprender um pouquinho de Lucas 10, dos 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei, um conhecedor profundo, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, ele reconhecia, né, quem Jesus era. O que preciso para fazer para herdar a vida eterna? O próximo. O que está escrito na lei? Jesus devolve a pergunta para ele. Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ama ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, né, ficou constrangido, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia, né, Jesus vai ensiná-lo por parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram roupas, espancaram, não dá para entender aqui, e deixando quase morto. Eles bateram, né, gente, e roubaram tudo e deixou a pessoa quase morta. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, né, Jerusalém ali em cima, Jericó ficava embaixo, então todo mundo passando por esse lugar. E um sacerdote, quando viu o homem, passou por outro lado, né, gente? E muitas vezes a gente faz isso na rua, né? Vê alguém necessitado, vai me incomodar, e a gente atravessa, né? Aqui é mais difícil porque cidade grande, mas na minha cidade é assim, né? A gente vê, a gente já vai desviando. E assim também um levita, passou o outro, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, próximo. Mas um samaritano, estando de viagem, né, gente, estava ocupado, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-nos vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha que interessante, ele levou e cuidou. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, agora é uma pergunta para você, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Né, querido? Muito interessante. No versículo 25, né, que fala assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Querido, ele conhecia a lei, né? Mas ele viu que Jesus era
maior do que ele, mais conhecedor do que ele. Né? Quando você for encontrar uma pessoa importante, querido, leve perguntas. Né? O Jaime falou ali de conhecimento. Daí a Bíblia fala isso, de conhecimento, né? Salomão pediu conhecimento, sabedoria. Né? E esse cara aqui, muito conhecedor, ele falou assim, eu não vou falar nada, mas eu vou fazer uma pergunta para Jesus, para ver qual é a opinião, qual é o olhar de Jesus sobre essa situação, sobre essa circunstância. E Jesus devolve a pergunta para ele. Né? Quando você encontra alguém na sua caminhada, que tem mais unção que você, que está cheio do Espírito Santo, faça perguntas. Né? Como você chegou até aqui? Né? Aquela pessoa que ganhou não sei quantas vidas para o Senhor Jesus. Né? E muitas vezes, né, a gente olha e fala, nossa, que bênção, glória a Deus. Né? E aplaude a pessoa, mas Deus tem um chamado para você. O ID, querida, às vezes a pessoa fala, mas eu gosto mais de servir sem ser muito visto, eu gosto de... Né, o meu chamado é outro. Querido, todo mundo foi chamado para se importar. Do pequeno ao maior. Do que se converteu ontem, do que já tem 10 anos, 20 anos. Deus quer despertar em você o se importar. Ah, mas eu não sei falar, não conheço muito. Aquilo que você conhece já está bom para aquele que não conhece nada. Queridos, às vezes a gente pensa, eu não sei, eu sei pouco mesmo da palavra, né? Ainda sei. Né? A Bíblia é um negócio assim, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Né? Mas aquilo que eu sei pode ajudar alguém. Nessa caminhada, né? Deus me usa. Mas é pouco. Eu percebi que é muito pouco. Deus quer usar a gente em todo o tempo, gente. 5 minutos na fila do supermercado, né? 5 minutos naquele lugar que você foi. Nós precisamos começar a nos importar. Né? No verso 26, ele lhe disse, que está escrito na lei? Né? Jesus devolveu a pergunta para ele. Como você vê isso? Né? E eu pergunto para você, como que é amar o próximo para você como você mesmo? Como você tem exercido isso? Como essa campanha, né, talvez você nem sabia que o nome era Eu Me Importo, mas hoje você ficou sabendo, hoje você está aqui, aí hoje que importa, porque o ontem eu não posso voltar, e o amanhã ainda virá. Né? Talvez ao voltar para casa, você pode lembrar de alguém e ligar para ela. Olha, eu estava lembrando de você, eu orei por você. Querido, as pessoas estão carentes. Né? E às vezes a gente fica, não, liga. Você pode ligar. Se você oferecer uma oração, ninguém vai rejeitar. Ele pode até não concordar, mas ele não vai falar não para você. Então, o importa-se é agora. Querido, amanhã pertence a Deus. Eu sei que eu estou aqui agora, depois eu não sei. Né? Se Jesus voltar agora, né? Então, nós temos que nos importar. E no versículo 27, ele respondeu isso, esse versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se você obedecer os mandamentos, né, todos os mandamentos, querido, né, que estava lá na tábua de Moisés, se reduz a esse aqui. Ó. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como ti mesmo, você está cumprindo isso, respeitando, você está... As outras coisas é consequência desse princípio aqui. Querido, nós não amamos a Deus. Se o Espírito Santo não gerar em nós, né, um amor por Jesus, né, nós queremos as bênçãos. Eu comecei a prestar atenção na minha oração. Quanto que eu adorava, que eu falava, Deus, obrigada, né, obrigado por esse dia, amém, eu agradeço. Mas depois vinha um monte de pedido. Abençoa isso, abençoa aquilo, Deus, estou precisando disso, é isso. Querido, não que a gente não possa pedir. Mas quando você ora, né, o que a Bíblia fala? Que enquanto Jó orava pelos amigos dele, Deus foi restituindo tudo que precisava. Quando você começa a se importar, quando você começa a orar,
né? Pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelas pessoas do seu trabalho, pelas pessoas da rua. Gente, depois que eu fui internada, né? Eu tive Covid, fiquei internada. Que peso que eu tive de orar pelo hospital. Mas por quê? Eu nunca tinha sido internada, eu nunca tinha dormido numa noite no hospital, a não ser quando meu pai adoeceu. Mas eu nunca tinha dormido como paciente. E aí foi horrível. Você fica sozinha, né? Isolada. Então, Deus colocou isso. Então, toda a minha oração, agora eu oro pelos hospitais, eu oro pelos médicos, pelos funcionários. Às vezes eu não vou ter contato com todos, mas Deus vai levantar alguém naquele lugar, Deus vai me dar oportunidade, Deus vai fazer. Mas por quê? Eu passei pelo deserto. Então, eu sei como que é o deserto. Aí, por isso, eu fiquei com compaixão pelas pessoas que são internadas, pela situação das pessoas. Né, querida? Às vezes a gente não sabe, não entende por que a gente está passando por isso, né? Mas eu entendi exatamente por que eu passei por isso, por essa experiência. Né, querido? De entender, você ficar internada ali, você depender completamente de Deus. Né? E no meio do deserto, Deus envia anjos, Deus envia pessoas, como Deus enviou alimento para Elias, através de um pássaro. Quando você se porta, quando você tira o olhar de você mesmo, do nosso coração, das nossas necessidades. Querido, eu não estou falando aqui que você não pode ter necessidade, não deve orar pelas suas necessidades. Mas de 100% que às vezes a gente ora, 90% é por nós. Né? E eu tenho visto que quanto mais eu oro pelas pessoas, pelas vidas, mais Deus vai acrescentando na minha vida. Né? Mas o Espírito Santo precisa arder, né? Como essa música diz, arde em nós, Senhor. Dá esse coração. Por isso que Davi falou, Deus, me dá um coração segundo o teu coração. E nessa noite que você clame isso ao Senhor. Né? E Jesus respondeu para ele no versículo 28, e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Querido, você quer viver, você quer ter vida abundante, você quer ter uma vida plena, né? Terça-feira é a campanha da vida plena. Ame a Deus e ame ao próximo. E o resto Deus vai trazer sobre a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai sendo acrescentada. Eu vou indo, vou buscando, vou orando e a bênção vai vindo. Outro versículo fala que os milagres vão me seguir. Eles virão atrás de mim. Quando eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Né? E às vezes a gente inverte o princípio do versículo, né? Eu amo a mim mesmo, eu quero tudo para mim. Né? Tem até uma música sertaneja que fala, né? Pensa em mim, cuida, tudo para mim. Aquela música ali é o egocentrismo total. Né? E a gente às vezes é assim mesmo. E quando Deus não dá, a gente faz bico, faz birra, fica de mal de Deus. Né? Mas o Espírito Santo está mudando o nosso coração. Deus não quer uma igreja de crianças, de adolescente, no sentido emocional. Os adultos sendo criança e adolescente. Mas Deus quer uma igreja madura, que sabe para onde vai, sabe o chamado, sabe o propósito. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós temos os adolescentes, nossas crianças, que eles estão na idade deles, né, querido? Mas muitas vezes, para com Deus, a gente é assim. Depois, no versículo 29, então, se você quer viver, querido, pega esse princípio. Versículo 29, ele, porém, né, o homem, o moço, né, conhecedor de toda a lei, ficou muito constrangido e, querendo justificar-se a si mesmo, né, disse a Jesus, né, ele falou, quem é o meu próximo? Eu não entendi, Jesus, ainda, né? Querido, que o Espírito Santo nos revele quem é o nosso próximo. Né? O nosso próximo, às vezes, é aquela pessoa que nós não temos intimidade, aquela pessoa que a gente não tem contato, mas é aquela pessoa que Deus vai te levar. É aquela pessoa que Deus vai colocar no seu caminho. Né? Às vezes, aquela pessoa que muito tempo você não vê, não encontra, de repente, aquela pessoa te liga, você encontra em algum lugar. É essa pessoa, é esse lugar. Para você que está em casa, que Deus fale com você, que Deus levante você.
E Jesus respondeu, aí Jesus vai responder, né, gente? Ele faz a pergunta, Jesus devolve a pergunta, e agora Jesus vai responder a pergunta, tá? Através de uma parábola. No versículo 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os arrancaram tudo, espancaram, retiraram, deixaram ele semi-morto. Então, ele estava descendo, né? Talvez cheio de coisas, talvez era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Gente, vocês viram? Igualzinho a gente vive hoje, não é? Quantas vezes a gente sai da rua e é assaltado, né? Graças a Deus, às vezes não acontece nada. Mas é o retrato dos dias que a gente vive hoje, né? Que você ouve, a pessoa foi espancada, foi, né? E hoje a gente tem até medo de ajudar as pessoas. Porque você não sabe, né? Mas o Espírito Santo vai te dar sabedoria e unção para você discernir aquela pessoa que você tem que ajudar. Amém? Isso, pode aplaudir o Senhor. E muitas vezes, querido, a gente fica com medo, né? Quando eu mudei para, né? Eu sou mineira, dá para ver, né, gente? Sotaque. Quando eu mudei de Itajubá, o povo fala, a senhora é maluca. Vai mudar para o Rio de Janeiro, bala perdida, porque para eles é assim, gente, você põe o pé na rua, tem bala perdida, né, voando assim, né, e hoje todo lugar está perigoso, a minha cidade está perigosa. Então é lógico que a gente tem que ter sabedoria, saber o horário de sair, o horário de andar, ter cuidado quando vai sair, vai entrar, né, ser vigilante. A Bíblia fala, orai e vigiai em todo o tempo, mas nós não podemos deixar de ajudar. Nós não podemos deixar de cumprir o ID. O Espírito Santo nos ajude, né? O Espírito Santo vai dar sabedoria, vai falar para você, essa pessoa, querido, Deus fala, nós podemos ouvir a voz de Deus, né? Então se você estiver focado em Deus, você vai ouvir a voz de Deus, e você vai entender qual pessoa Deus quer que você vá e fale da palavra para essa pessoa, né? Eu achei interessante, esses dias eu comprei uma cadeira, né, mais confortável para a coluna, porque eu trabalho muito sentada, e aí ia demorar para ser entregue. Aí eu fui buscar, só que a cadeira era pesada, o cara desmontou, pôs em 2 sacolas, saiu do shopping com 2 sacolas, meio assim, né, gente, me arrastando a sacola. Uma mulher me viu e chegou perto e falou, eu posso ajudar a senhora? Querido, eu senti paz, viu que era um anjo de Deus. Eu não sei nem se a mulher existe, se foi um anjo realmente. A mulher acatou as 2 sacolas. Eu falei, não, querida, essa está mais pesada e a outra está mais leve. Não, ela falou, não, pode deixar. Gente, ela foi comigo até o carro, pôs a sacola lá, e aí eu tive que voltar para pagar o estacionamento. E ela falou assim, eu fiquei com medo de ir até a senhora e a senhora pensar que fosse alguém que pudesse fazer alguma coisa. Olha como que as pessoas estão. Mas aquilo mexeu comigo. E eu já estava preparando essa palavra. Isso foi a semana passada. Eu já saberia que hoje eu ia pregar. Eu falei, gente, né? E a mulher não era cristã. Aí o que Deus quer ensinar com isso? Em todo o tempo, ajude alguém. Às vezes, lá no seu prédio, está chegando alguém cheio de sacola, se ofereça, vai lá. Faça um bolo, leva lá para aquele vizinho chato, que põe o som alto, né? Mas você vai ter uma oportunidade de levar ele para Jesus, ele vai vir adorar aqui. Amém? Querido, existe uma estratégia para você ganhar vidas, para você se importar. E essa semana você vai ter um ato, depois vocês vão me contar, né? Me fala aqui no culto terça-feira. Vocês vão ter uma atitude que o Espírito Santo vai falar com você para você fazer com alguém. Ajudar alguém. Né? Às vezes tem alguém doente lá perto da sua casa, você não foi visitar, você não se ofereceu. Às vezes a pessoa foi internada, voltou e ninguém ficou sabendo. Procura se informar. Onde você mora, onde você trabalha, se alguém tem... Né? Às vezes você senta do lado do colega de trabalho e ele está em crise, está com problema, está com ansiedade, está tomando um monte de remédio e você nunca perguntou, você quer que eu faça uma oração por você? Querido, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Paulo fala isso muito claro em Romanos 12, acho que versículo 3. Não tome a forma deste mundo,
Porque a forma é assim, vamos nos isolar, vamos ficar cada um no nosso cantinho, cada um no seu quadrado, né? Lá em casa está tudo bem, eu estou trabalhando, tem comida, eu tenho um carro. Vamos sair desse egocentrismo, vamos olhar para fora. Né? Vamos até alguém, estender a nossa mão, a Bíblia fala isso, é melhor dar do que receber, porque quando você dá, você está recebendo de Deus, do trono da graça. Sabe por que você está aqui? Porque alguém falou de Jesus para você, querido. Lembra quem falou de Jesus para você? Agradece a Deus. Eu me converti numa igreja de Itajubá, a primeira igreja presbiteriana. O pastor já é falecido. Mas um dia, né, a Bispa Ana falou para a gente fazer um caderno de gratidão, e eu comecei a escrever. Gente, que maravilha, eu fui lembrando da igreja, de quando eu me converti com 15 anos, as pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Deus vai colocando pessoas para te abençoar. E nós temos que transbordar isso, querido, para fora. Você está aqui, né, em paz, tranquilo. Lógico que cada um tem seus problemas, suas dificuldades, mas muita gente nesse momento está num conflito, entendeu? Está no CTI, está para morrer, está tanta coisa. E às vezes a gente ainda reclama, né? Queridos, nós temos que olhar para Deus, ouvir a voz de Deus. Há um som, há uma voz de Deus para você nessa noite. Para olhar para aquele necessitado, faça uma coisa diferente. Queridas, as pessoas às vezes assustam, eu me assustei a hora que a mulher, né, a gente está tão acostumado, cada um passa, às vezes a pessoa esbarra, quase se derruba, né, as pessoas não pedem mais perdão, desculpa, né, e a gente vai entrando nesse sistema de isolamento, esquecendo que você pode ligar, passar um WhatsApp, né, dar uma mão para essa pessoa. E Deus mostra, querido, você vai sonhar com essa pessoa, você vai encontrar com essa pessoa, Deus vai tocar no seu coração, fora os 3 da lista que você já está orando. Esses 3 a gente já está orando mesmo, não conta. É outra pessoa. Essa semana você vai se importar com alguém. Lá no seu trabalho, leva alguma coisa. Gente, as pessoas gostam, comida fala de afeto, né? As pessoas gostam de comer. Quem que vai ganhar um bolo, uma coisa, e vai achar ruim? Então vamos nos importar, né? E aí esse ladrão, vamos olhar o perfil de personalidade desse ladrão, né? Que assaltou, que roubou. Ele estava centrado nele. Gente, a pessoa que rouba, ela está centrada, ela está paralisada lá naquela fase da criança, que é só ela, a mamãe, é só ela e o peito da mamãe, no egocentrismo. Então ele fala assim, eu quero o carro. Aí ele vai lá e rouba o carro, porque ele acha que é direito dele. Né? Eu já conversei com algumas pessoas que se converteram e roubavam, exatamente assim que é a mente deles. Ele tem aquele carro, eu vou lá, não interessa, mata, pega o carro e sai satisfeito, porque ele quer o carro, ele quer o celular, ele quer. Por quê? Está paralisado, né? Não mudou de ciclo, está lá na infância, né, querendo coisas da infância. A criança, gente, a primeira coisa que ela fala é meu, é eu. Quem tem criança aqui sabe, né? É meu, tudo é dela. Por quê? Ela só vê ela e a mãe, né? E aí depois que ela vai diferenciando. Então, você já viu um bebê, gente, que ele chora na hora do culto, e a mãe fala assim, não, fica quietinho, porque nós estamos no culto, e agora você não pode chorar, porque não está na hora de amamentar. Você acha que o bebê vai ouvir isso? Ele vai continuar errando. E aí, o egocentrismo é assim mesmo, entendeu? Eu vejo a minha necessidade. Eu não estou preocupado com o meu vizinho, com o meu parente. Nossa, eu estou com tanto problema, a minha situação está tão difícil. Entrega para Deus a sua situação, confia nele, o mais ele fará, e vai cuidar de alguém, que isso vai trazer a bênção, vai trazer o milagre. Quando você cuida de alguém, Deus cuida de você. Amém? Pode bater palma. Para Deus, gente. Né? Acho que eles cantaram hoje, Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim.
né, querido? Deus cuida de detalhes da nossa vida, né, de coisas assim, né, pequenas, e das coisas grandes também. Então, é milagres, né? A Bíblia fala que Jesus já conquistou toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais, financeiras. Estão na região celeste. É só você tomar posse. E quando você vai cuidando de alguém, Deus vai trazendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Esse ladrão, ele não tinha olhar para a necessidade. Né? Ele olhou assim, poxa, o cara está ali, ó, cheio de dinheiro, né? Vamos trazer para o nosso contexto, né? Está com um carrão, né? Com aquele celular, né? O mais moderno, né? Que eu nem sei a marca, o jeito. Então, eu vou lá e pego. E muitas vezes a gente tem esse coração para com Deus. Né? A gente nem quer pensar no outro, porque eu estou tão cheio de necessidade que eu fico olhando para mim. Né? Nossa Deus, mas eu estou com isso, com esse problema, com esse problema. Verso 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Certo sacerdote, vendo, passou de largo. O que era o sacerdote? Gente, ele estava indo para o templo, ele cuidava das coisas do templo. Né? E ele passou pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém, indo, não sei para que lugar. E ele olhou, viu aquele homem, mas qual que é? A preocupação com o desempenho dele. Ele falou, poxa, se eu for cuidar aqui, eu não vou chegar na hora. Né? O culto vai começar e eu não vou chegar na hora. Então, ele passou, né, de largo. E muitas vezes, olhar a necessidade do outro, né, vai exigir de você tempo, disposição, oração. Às vezes você vai ter que ir lá, visitar. Né? Agora não está podendo, né, gente? Mas a gente tem que se comprometer. E ele estava preocupado com o desempenho dele. Eu sou um sacerdote. Quer dizer, o sacerdote era o primeiro que tinha que ir lá, olhar, ver, curar, resgatar, porque o cara estava semi-morto. Olhar para o próximo, semi-morto, e passou largo. Não queria se comprometer com o samaritano. Estava semi-morto. E, na época, uma pessoa que tocava na outra, que estava semi-morto, ela era considerada como suja. Né? Ele ficava contaminado também. Então, se ele fosse tocar naquele homem, ajudar a tocar, ele não poderia ir para o templo, ele não poderia ir lá organizar o templo. Né? Não poderia arrumar aqui o púlpito, colocar as cadeiras nesse distanciamento, preparar a água, ver as luzes, ver o som. Né? Ele não ia dar tempo dele chegar. Né? E, além de tudo isso, ia ficar contaminado. Né? Por quê? O que ele fazia, o papel que ele desempenhava, estava mais importante do que amar o próximo. E às vezes a gente se identifica com o sacerdote. Né? O nosso desempenho, né? Eu tenho que ir, eu tenho que chegar. Né? Às vezes Deus quer que você fale de Jesus para aquela pessoa que você encontrou ali na saída, no hall do prédio. Né? Você já está atrasado para vir para o culto, já... Então, queridos, vamos nos importar. Né? Assim como Jesus, ele se deu. Né? Lá na cruz ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo que se faça a tua vontade. Querida, às vezes a minha vontade não é estar disposto. A nossa vontade, ela é egoísta, ela é egocêntrica, a gente está preocupado com a gente, com as nossas coisas, porque isso é a origem do pecado que nós herdamos de Adão. Mas quando eu olho para Jesus, ele se doou 100%. Então, por mais que eu faça, eu nunca vou fazer o tanto que Jesus fez por mim. Então, se doe. Né, querida? Às vezes a gente é egoísta dentro da nossa família mesmo. Né? Aquele parente chato, e que liga,
É para aquele que você vai ligar, é para aquele que você vai amar, é para aquele que Deus vai te usar para ele ter uma experiência com Jesus. Então, sair da nossa zona de conforto, né? Se comprometer com as pessoas, né? Depois o levita, versículo 32. Levita também era da tribo de Levi, filho de Arão, né, gente? Ele era responsável pelo culto. Se você perguntasse por que ele não socorreu o samaritano, ele ia responder: não é da minha tribo, não é minha parente, não é minha família, né? Não é da minha cultura, não é do meu naipe, né? Porque a gente faz seleção, né? E isso nasce o preconceito, né, gente? Não, eu fui chamado só para esse tipo de pessoas, que eles não somos para chamar, fomos chamados para qualquer pessoa, para o pobre, para o rico, para o branco, para o preto, para o amarelo, para qualquer pessoa, né? Então não se restringe, né? Ah, não, né? O Levita falou assim: não é da minha tribo, né? Eu sou da tribo de Levi, eu sou um adorador, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que adorar, eu sou só um adorador. Mas, no versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem. Gente, lá lembra que Jesus foi conversar com a mulher de Samaria? O povo judeu com o samaritano não se dava, tinha ódio, era briga por causa de deuses, por causa de um monte de coisa lá. E aí o samaritano que não se dava com o judeu, foi ele que é o que está passando aqui. Aí o que a Bíblia fala? Ele estava indo de viagem e vendo, moveu-se de íntima compaixão. É isso aqui, queridos, que o Espírito Santo tem que gerar em mim, em você nessa noite. Essa íntima compaixão. Compaixão. Não é com dó não, gente. Porque dó parece que você fala: tadinho, tô bem, né? É com amor. Olhar para a pessoa e pensar assim: como Jesus vê essa pessoa? Como Deus olha para essa pessoa? Gente, eu senti tanto cuidado de Deus, né? Eu sei que o povo já ouviu de Covid, não aguenta mais, mas eu tive tanta experiência, né, com essa doença, porque Deus não permite nada em vão, né? E vocês sabem que eu fui internada lá como é que chama lá? Queimados, eu ia falar Campinho, em Queimados, né? E graças a Deus pelo doutor Osíris, que é da nossa igreja, né, gente? Glória a Deus por isso, que Deus envia anjos, Ele já nos ajudou um monte de vezes, socorreu, porque eu estava lá no Lourenço Jorge, certamente iria ficar até outro dia, iria para a glória, né, também, se chegou a hora, eu iria. Aí o Jaime ligou para ele falou: não, vem para cá, porque ele que organizou lá o hospital. Gente, eu fui super bem atendido, eu me senti no hospital particular. Porque Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Né, ele foi lá, já fez o exame, eu estava tão ruim, né, gente, que eu nem vi direito, já fui internada, já entrou com medicamento, o médico que me atendeu era cristão, e os 3 enfermeiros que cuidou de mim eram cristãos. Gente, isso é Deus, né, porque hospital de Covid, o Jaime não podia ir, o doutor Osíris foi um dia lá me visitar, mas também, né, não podia ficar se contaminando. E, gente, eu fiquei num quartinho separado com todo, né, aparato de Deus. Então Deus cuida, Deus envia anjos, sabe por quê? Quando a gente está semeando no Senhor, a gente está servindo ao Senhor, Ele cuida das nossas coisas. E o mais interessante, gente, porque eu não tinha convênio, na segunda-feira, Deus envia um outro anjo, e chegou lá em casa, uma carteirinha de um convênio. Você pode aplaudir o Senhor? Mas com força, com vontade. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque a gente passa pelo vale da sombra da morte, mas a gente não teme mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia, você pode aplaudir esse Deus?
Então, mesmo naquele lugar, querido, Deus não livra a gente de aflições, de passar por situações difíceis, mas Ele passa com você no meio da prova. Tem um canto que fala, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E é isso. Mesmo naquela situação que eu estava, gente, ruim, né? Sexta-feira eu estava muito ruim, que eu orei, Deus, eu não quero ir para o CTI, eu também pedi para Deus. Não quero ser entubada, eu não quero fazer traqueostomia. Se chegou a minha hora, eu estou preparada. Mas não chegou a hora que Deus queria. Por quê? Deus queria que eu estivesse aqui hoje, dando esse testemunho e falando para você que nós podemos nos importar, que nós temos que transbordar o amor, a graça, a unção, tudo que nós temos que transbordar para o outro. Querido, o que você tem já é muito, transborde para o outro. Tem muita gente necessitada. Muita gente necessitada. E vai aonde Deus te mandar. Né? Deus leva a gente, né, em lugares para você abençoar. Me chamaram sábado passado para orar numa pessoa que já era casada e só queria uma oração. É ali naquele lugar. Eu fui lá fazer oração, abençoar as alianças todas. E Deus, naquele lugar que eu não conhecia, Deus usa a vida da gente aonde a gente vai. Se você estiver sintonizado com a voz de Deus, com o som dos céus. Querido, há um som dos céus para a terra. Nós temos que viver aqui na terra, mas nos preparando para ir para o céu. Eu só não fui, porque o Jaime orou para mim não ir. Mas eu já estava indo. E feliz, eu falei, Deus, Senhor, né, se chegou a minha hora, eu estou livre, meu coração está livre. Eu olhei para ver se eu não precisava perdoar ninguém, né, se meu coração... Mas a igreja orou, né, você orou, muita gente orou, e Deus trouxe, né, gente, hoje estou aqui firme, forte, graças a Deus, restabelecida, para a glória de Deus. Então, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós temos que aceitar o propósito de Deus para nossas vidas. Né, queridos? Nós não estamos livres, chove sobre os justos e injustos. Só que a visão é diferente. Muita gente sabe, eu tinha um único filho, né? E Deus já levou para Jesus com 24 anos, né? Faz 2 anos. É uma dor que eu achei que eu não ia ficar de pé. Mas hoje eu posso consolar mães. Hoje eu posso falar, olha, Deus consola, a dor vai passar. A saudade é para sempre, né? É difícil, mas eu estou aqui, estou firme. Então, tudo que Deus permite, querido, tem um propósito para você se importar com o outro. Você tem 2 decisões, ou você fica murmurando, reclamando, Deus, tudo acontece comigo, ou você fala, Deus, isso é para a glória do teu nome. O que o Senhor quer me usar nessa situação, nessa circunstância? E aí, nesse casamento, eu conversei com uma pessoa, acho que foi lá, que tinha acabado de perder o filho. Acho que eu não lembro, gente, que é tanta coisa. Não sei se foi lá em outro lugar. A pessoa também perdeu o filho. Não era lá mesmo, é lá mesmo. E aí eu pude contar a minha experiência. Você só pode falar daquilo que você experimentou. Né? Então, você passou. Né? Eu estava atendendo um rapaz que teve Covid, né? Como psicóloga dele, tudo, ele contando e tal. E eu, lógico, tal. Mas quando eu saí do hospital, eu falei para ele, olha, agora eu entendo o que você passou. Agora eu entendo fisicamente o que você passou. É lógico, querido, não é tudo que a gente vai passar, mas é diferente quando você passa por esse caminho e você tem autoridade para falar, Deus vai fazer na sua vida. Deus não faz acepção de filhos, querido. Então se comprometa, se importa, olha para o outro, tira o olhar de você, a gente é medíocre, né? A gente fica olhando aquele probleminha, aquela coisa, né? Mas olha para o céu, olha para as coisas do alto e se comprometa e leva a palavra de Deus, né?
Então, esse samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. E olha que, gente, eu fiquei apaixonada, né? Já conheci, a gente já pregou tantas vezes, tanto, né? E eu achei assim, fiquei maravilhada, né? Do que ele fez. No verso 34 ele fala assim, aproximando-se, ele tacou o dedo na ferida, sabe? Ele não ficou assim com escrúpulo, ai, nossa, como é que... Não, fala que ele atou a ferida, colocando azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, né? Levou-o para uma estalagem. Deus, gente, estalagem aqui para mim é uma célula. Leva para a sua célula. Se você não está em célula, vai para uma célula. Leva aquela pessoa, porque a gente vai ganhar, a gente vai consolidar, a gente vai treinar essas pessoas para levar Jesus para outras pessoas. Então ele não só falou de Jesus ali, não. Ele não só representou o amor de Jesus ali, não. Né? Ele pôs no cavalo dele. Gente, ele interrompeu a viagem. Será que se você tiver com a mala pronta dentro do seu carro, chegar um vizinho na sua porta, bater e falar de uma necessidade, você vai falar para ele, vamos atrasar a nossa viagem, eu vou perder esse voo, mas eu vou atender? Foi isso que esse homem fez. Ele atrasou a viagem. E sabe o que foi? Ele foi para um lugar, para um hotel, dormiu com o cara lá, pagou a noite e falou assim, olha, a hora que ele estiver recuperado, né, você pode deixar ele ir, quando eu voltar eu passo aqui, se eu estiver devendo mais alguma coisa, eu vou ressarcir. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Eu sei que Deus já falou com você, né? O Hugo já mandou eu encerrar aqui, né, gente? Mas o Espírito Santo já fez a boa obra no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria pedir para o louvor subir. Enquanto o louvor vai subindo, eu queria ler 2 versículos, Mateus 5, 14 e 15, para nós encerrarmos. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Você é a luz que vai iluminar. Amém? Eu quero que você fique em pé, o louvor vai ministrar. Eu quero que apague as luzes, né? E durante esse cântico, você vai acender o seu celular, a sua luz, e você vai falar, Deus, eu sou essa luz, representando. Se você tem essa disposição de se importar, querido, isso, vai acendendo o seu celular, vai falar, Deus, eu sou essa luz. Eu sou essa luz. Oh, se você sabe, canta essa música. Oh, é através de você, querido, é através de você. Através de mim. Jesus vai clarear o Recreio, o Rio de Janeiro e o mundo com essa chama. Oh, aleluia. Vou brilhar a minha luz. Oh, aleluia. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus. Clareia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aqui está um luzeiro, Senhor, para levar a tua palavra, para se importar, Senhor. Clareia. Fala isso para Jesus. Através de mim, Senhor. Através de mim, Jesus. Clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz. Aleluia. Através de mim, Jesus. Clareia. A última vez, para encerrar, declara isso. Através de mim, Jesus. Clareia. você é a tocha viva do Senhor. Através de mim, Oh, Espírito Santo. Jesus. Clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz
Aleluia. Levanta as suas luzes. Veja Deus te usando para ser luz do mundo. Jesus disse que a luz foi, que Ele nos criou para ser luz como candeia, para aparecer e iluminar. Assim Deus te chamou. Deus te chamou para ser luz do mundo, para dizer para uma vida: eu me importo com você. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor tem feito de cada vida aqui a luz do mundo. E obrigado porque nessa semana o Senhor nos dará esta oportunidade de demonstrarmos o seu amor por uma vida, por pessoas que o Senhor tem amado. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Ah, Senhor, faça de nós essa luz, com a sua mão levantada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor faça de você luz do mundo. Que você possa resplandecer a luz do Senhor e ser bênção nessa terra, aonde você está, seja na sua família, no seu local de trabalho, onde você for. Você é luz de Deus, em nome de Jesus. Só você que é luz de Deus, diga amém. Só você que resplandece a glória de Deus, diga amém. Glória a Deus. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui rapidinho o Alexandre. Nós queremos orar pelo Alexandre. Certa vez me chamaram para orar por uma pessoa, por um prefeito da cidade. E aí estava eu lá e o pai de santo do lado. E eu cheguei para o prefeito, Deus me deu uma palavra e eu disse para ele: olha, Deus estabelece reis e Deus abate reis. É Deus quem estabelece. E aí o pai de santo tomou a palavra, depois que eu tinha orado pelo prefeito lá. Ele falou assim: me desculpe o pastor Jaime, mas Deus já estabeleceu. Eu peguei e falei assim: a palavra de Deus diz que Deus põe e Deus tira, ok? Essa é a palavra que eu dou para você, meu irmão, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pelo nosso irmão. Que a tua bondade seja sobre ele, e que esta palavra seja sobre a sua cabeça, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no propósito eterno do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Alexandre. Amém. Estamos encerrados. Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.